7h39. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O Banco Central deve elevar a taxa básica de juros do país para 13,25%. Vai ser a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, sob o comando do novo presidente do BC, Gabriel Galípolo. O encontro com todos os diretores começa hoje, segue até amanhã na sede da instituição em Brasília. Gabriel Galípolo assume a presidência do órgão em substituição a Roberto Campos Neto. A expectativa dos analistas de mercado financeiro é de que deva ocorrer uma alta da taxa básica de juros, a Selic, de 1 ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25%. Projeção da nova alta da taxa de juros feita por economistas consta do boletim Focus divulgados ontem. Inclusive já tinha ouvinte pedindo para que o assunto fosse comentado aqui na Jovem Pan. Selic é a principal ferramenta usada pelo Banco Central, você sabe, para tentar controlar a inflação do país. Ela também influencia aí todas as taxas de juros, empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, né? Também é aquela taxa que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e depois repassar a empresas ou consumidores em formas de financiamento ou empréstimos. No comunicado do Banco Central e na ata do último encontro no mês passado, o colegiado já tinha sinalizado 2 altas de 1 ponto nas reuniões seguintes, janeiro e março. Além da nova alta da Selic, os analistas do mercado prevêem inflação de 5,5% ao fim do ano. A variação estimada corresponde à 15ª alta consecutiva das previsões para o IPCA. Pedroso. Notícia ruim. Notícia muito ruim. Sabe, quando o Banco Central não tem alternativa a não ser seguir aumentando mais e mais os juros, apertando ainda mais a política monetária, é uma notícia ruim. Ruim. Necessária, infelizmente necessária, porque mesmo com essa elevação da taxa de juros, mesmo com a indicação de continuaremos subindo a taxa de juros, a nossa inflação, a projeção dela é de 5,5%. A gente já estourou a inflação prevista para 12 meses. Então é muito ruim. E por que tudo isso nos atrapalha? Vamos lá, ouvintes, você que está no teu carro, na tua casa, andando no parque, nos acompanhando aqui. Porque quando a taxa Selic sobe, o juro de todas as outras operações sobe. Ela é a taxa que nivela por baixo, vamos dizer assim. Então, a tendência é que a taxa do financiamento aumente, a taxa do teu cartão de crédito rotativo, tudo isso acaba sendo impactado, infelizmente. Então, o custo para obter dinheiro sobe. Então daí você vai perceber que os nossos empresários, os industriais, a turma do agro, vão ter menos apetite para investir. Investindo menos, geram menos empregos, cresce menos. E por que a turma investe menos? Porque captar dinheiro do banco ficou mais caro. Ou melhor, aquele que daí tem um dinheirinho guardado, ficou mais interessante, ao invés de assumir um risco, ampliando a fábrica, ampliando o seu negócio, não, vai pegar o seguinte, vai colocar o dinheiro numa aplicação, vai ter um retorno maior sem os riscos. Enfim, é uma notícia muito ruim. E sabe por que me dói ainda mais, Rafaela Moron, essa notícia? Porque, primeiro, agora eu quero saber, antes de falar o porquê que me incomoda, eu quero saber em quem que o governo vai botar a culpa, né? Porque antes o grande vilão era o Roberto Campos Neto. Agora o indicado é do Lula. Vamos ver se como ele vai lidar com isso. Mas eu quero falar o porquê da minha dor desse tipo de notícia. Porque a gente fica rodando, parecendo um cachorro atrás do rabo, sempre com as mesmas condições. Infelizmente a gente não consegue superar os problemas básicos da economia. Ontem a gente foi surpreendido, o mercado foi surpreendido pelaquela ferramenta de inteligência artificial da China, o DeepSeek. Tá? Isso fez com que a Nvidia tivesse a maior queda da história da Bolsa Americana. Eles perderam quase 600 bilhões de mercado. 600 bilhões, aquele pacote do Stargate, anunciado pelo Trump, prevê um investimento de 500 bilhões. Num dia, a Nvidia perdeu quase 600 bilhões. E isso é relevante. O Brasil está ficando fora desse debate, sabe, dos debates estruturais de inteligência artificial. A China conseguiu entregar uma ferramenta de inteligência artificial, a startup deles, com investimento de 5 milhões de dólares. O Brasil está querendo gastar mais do que isso no novo avião presidencial. Então, daí ninguém entende. Por que a gente tem essa taxa de juros absurda? Porque a gente não investe em ciência e tecnologia, mas investe em luxo. Vão gastar perto de 1 milhão só em troca de cortina. O governo federal vai gastar isso para trocar a cortina da Controladoria Geral da União em Pernambuco. R$1 milhão. Daí você se pergunta, e aí, como estão os hospitais? A gente tem que trazer notícias de economia com isso. Sabe, a inflação está disparada, o juro subindo vez atrás de outra.
Porque é isso, porque a turma gasta. Enquanto você não equilibra a política fiscal, que é quanto o governo arrecada e o governo gasta, a política monetária fica correndo atrás. Só que esse remédio, por mais amargo que ele seja, ele já não está mais surtindo efeito. Então daqui a pouco a gente vai elevar a taxa de juros, sem conseguir controlar a inflação. E esse é o pior dos mundos.